No último dia 8 de fevereiro, meus irmãos, não sei se você vai lembrar, completou um ano que em um culto na Universidade de Asbury, em Kentucky, na cidade de Wilmore, nos Estados Unidos, essa reunião simplesmente não terminou. Fez um ano já que isso aconteceu. E nessa ocasião, uma centena de universitários estavam reunidos nessa capela, adorando a Deus, cantando louvores, orando uns pelos outros, por suas vidas e pelo mundo, em atitude de verdadeiro arrependimento, de contrição pelos seus pecados e de intercessão por paz, integridade, justiça, restauração. E o mundo todo pôde ver, nesse dia, 8 de fevereiro, um verdadeiro avivamento. O que aconteceu em Asbury, naquele momento, meus irmãos, foi um movimento espontâneo, sem pirotecnia, como acontece nos verdadeiros avivamentos. Mas falar de avivamento, meu irmão, é impossível sem lembrar das histórias dos avivamentos. A gente precisaria lembrar dos grandes avivamentos que aconteceram aqui na América, por exemplo, nos séculos 17 e 18. Mas, principalmente, é impossível falar de avivamento sem falar no nome de um homem que talvez você já tenha escutado. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos maiores teólogos do avivamento. Na verdade, essa semana, meus irmãos, quando eu estava me preparando para esse momento, eu voltei a um livro muito profundo sobre Jonathan Edwards, não somente sobre ele, mas sobre a história dessa tradição, que foi escrito por Martyn Lloyd-Jones, um livro chamado Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. E no capítulo chamado Jonathan Edwards e a Crucial Importância do Avivamento, o Martyn Lloyd-Jones vai falar sobre a história desse homem espantoso. Ele fala, por exemplo, que, entre outras coisas, Jonathan Edwards é um dos maiores gênios que o mundo já conheceu e o maior filósofo americano de todos os tempos. Talvez você já tenha ouvido falar de Jonathan Edwards pelo seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Mas ele não é apenas conhecido como um pastor, um grande teólogo, mas o maior filósofo norte-americano. E por que não dizer, e eu concordo aqui com Martyn Lloyd-Jones, o maior filósofo da América. O interessante, meus irmãos, é que esse homem, esse gênio, essa capacidade intelectual era também destacada pela sua espiritualidade. O Martyn Lloyd-Jones continua dizendo que, apesar ou a despeito das suas características, dentre as suas incríveis qualidades, há também a sua humildade, a sua modéstia e, somada a isso, a sua excepcional espiritualidade. O próprio Jonathan Edwards provou na sua igreja, na cidade de Northampton, entre os anos 1734 e 1735, um avivamento. E ele provaria de novo de outro avivamento com a chegada de outro grande avivalista, o George Whitefield, em 1740. Então ele fala não apenas daquilo que ele ouviu, mas daquilo que ele viu, ele provou, que ele sentiu, que ele percebeu e vivenciou. É um homem em que a gente precisa fixar os nossos olhares, os nossos ouvidos. É, ao mesmo tempo, a lógica somada com a prática, a luz somada com o calor, a doutrina bíblica somada com o fogo do Espírito Santo. É o que uma igreja precisa ter. Jonathan Edwards, meus irmãos, ainda é conhecido, e diz Martyn Lloyd-Jones, como aquele que foi preeminentemente o teólogo do avivamento, o teólogo da experiência, ou como alguns expressam, o teólogo do coração. Jonathan Edwards também se destaca pelos relatos que fez das experiências de avivamento. E a expressão que Jonathan Edwards usa dos avivamentos tão criticados na sua época, que chegavam a nem mesmo mais serem chamados de avivamento, apenas movimentos de renovação, né, com tantas críticas que esses movimentos recebem. O nome que Jonathan Edwards escolheu para esses movimentos era um derramamento do Espírito.
E o próprio Martin Lloyd Jones chama a nossa atenção, faz uma definição de avivamento, dizendo que avivamento é um derramamento do Espírito. É algo que nos sobrevém, que nos acontece. Não somos os agentes, apenas estamos cientes de que algo nos aconteceu. Mas e você, meu irmão? Eu queria perguntar nessa noite, você já pensou sobre o que o avivamento tem a ver com essa igreja? Você já pensou sobre o que o avivamento tem a ver com a sua vida? Eu queria hoje à noite falar sobre por que precisamos de um avivamento. Vamos abrir, por favor, em Atos capítulo 13. Versículos 44 a 52. Atos capítulo 13, versículos 44 a 52. Isso. Atos capítulo 13, versículos 44 a 52, por que precisamos de avivamento? Amém, amados? Vamos fazer a leitura do texto? Amém? Amém, vamos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh Deus, misericórdia, Senhor. Esse tema é muito santo. Pai Santo, derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, pois bem, quero levar você a pensar nessa noite sobre 5 acontecimentos pelos quais, ou que nos mostram por que essa igreja precisa de avivamento. O primeiro motivo, o primeiro acontecimento, porque num derramamento do Espírito Santo acontece a atração de pessoas e oposição dos religiosos. Primeiro motivo pelo qual precisamos de avivamento, porque num avivamento ocorre a atração de pessoas e oposição de religiosos. Versículo 44 começa dizendo, meus irmãos, para nós, no sábado seguinte. Isso nos faz voltar ao texto, pelo menos até o capítulo 13, versículo 14. No versículo 14, os 2 apóstolos, Paulo e Barnabé, chegam a uma cidade chamada Antioquia da Pisídia, e ali, a partir do versículo 16, eles começam a pregar o evangelho numa sinagoga. E é por conta dessa pregação do apóstolo Paulo, que há grande impacto no povo da sinagoga, que todo o povo pede para que eles repitam a mensagem. E o que aconteceu
é que aqui no versículo 44, a gente vê que não apenas o pessoal da sinagoga retorna ao culto, mas toda a cidade, diz o versículo 44, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, toda uma cidade inteira reunida para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Evangelho, a gente só pode chamar isso de avivamento. Por que nós precisamos de avivamento, meus irmãos? Porque só o Evangelho faz isso. Nós temos vivido dias em que as igrejas estão abarrotadas de pessoas correndo pelos diversos motivos. Nós temos métodos de pessoas estudando táticas, estratégias para captar, para atrair pessoas. Mas veja no versículo 44, meu irmão, que não existe aqui menção de nada mais do que a pregação do Evangelho. O Evangelho sozinho, o Evangelho puro, foi capaz de atrair uma cidade inteira. Porque quando há o derramamento do Espírito Santo, as pessoas são impulsionadas a ouvir a voz de Deus através da igreja. Nós não vemos menção aqui no versículo 44 de milagres. Não há ressurreição, não há cura. As pessoas estão indo somente escutar o Evangelho. Por que nós precisamos de um avivamento, meus irmãos? Para que essa igreja atraia pessoas pela pregação do Evangelho. Nós podemos mudar a cor da nossa parede. Nós podemos incrementar o nosso culto com diversas atividades, que não vou recriminar como certo ou errado, somente por isso. Mas nada vai trazer transformação de vida se, meus irmãos, nós não clamarmos pelo derramamento do Espírito Santo, fazendo sair da nossa boca o Evangelho de Jesus. Nós vemos aqui no versículo 44 dois fatos, meus irmãos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos a atração de pessoas, nós temos uma grande quantidade de pessoas. E você vai perceber isso nessa narrativa de Lucas. Lucas não faz o quadro completo. Ele é um historiador que dá alguns detalhes e nos deixa pensar no que está acontecendo. A gente imagina aqui que aquela sinagoga era muito pequena para receber todas as pessoas da cidade. Talvez eles foram para um anfiteatro, para um lugar maior, ou estivessem ali na porta da igreja, da sinagoga no caso, mas quase toda a cidade está ali diante desses dois homens. O Evangelho atrai essas pessoas. Mas o versículo 45, meus irmãos, por outro lado, diz que os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. Não é interessante notar, meus irmãos, nós temos dois fatos aqui que são ao mesmo tempo intrigantes e surpreendentes. Os gentios estavam dispostos a ouvir o Evangelho, como aqueles judeus rudes estavam também mal intencionados e não estavam em nenhum momento desejosos de escutar a palavra de Deus. O Evangelho tem essa capacidade de atração e de repulsa. O Evangelho, ao mesmo tempo, é, como disse o apóstolo Paulo, o perfume de Cristo, que para uns é um cheiro de vida, mas para outros exala um odor de morte. E não se esqueça, meu irmão, isso é constante na história da igreja. Porque nós precisamos de avivamento, meus irmãos, porque esse é o retrato da igreja, meus irmãos. A vida inteira, as cartas todas da Bíblia, em qualquer experiência, em qualquer congregação que se reúna, nós vamos ter o mesmo quadro, a mesma imagem sendo colocada para nós. Cristãos fervorosos, atraídos, com vontade de ouvir o Evangelho. E uma certa quantidade de pessoas que visitam os templos, estão totalmente alheias do que está acontecendo ao seu redor. Na verdade, meus irmãos, o termo aqui é inveja. Os judeus estavam com inveja. Nós vemos que curiosidade e inveja são esses efeitos da pregação do Evangelho.
que causam espanto, mas são reais. A inveja era pelo fato dos visitantes, aqueles dois desconhecidos, Paulo e Barnabé, atraírem para si a atenção que eles nunca tinham conseguido reunir, ou nunca tinham conseguido conquistar. E isso ocorre na vida das igrejas. Por que nós precisamos do Evangelho? Por que nós precisamos de avivamento, meus irmãos? Para que jamais entre o espírito de inveja no coração da igreja. Para que a inveja não tenha lugar na sua alma. Só isso a gente aprende da história dos avivamentos, é normal, é corriqueiro, é algo contínuo, congenial à história do avivamento, acontecer essa fase em que fica nítido quem é quem. Quem é cristão ou quem não é cristão. No avivamento a gente percebe a atuação do Espírito Santo, mostrando as experiências genuínas, o fruto na vida das pessoas, a vida da igreja acontecendo. E é por isso que nós precisamos do Evangelho. Eu sei que eu estou sendo duro agora, meu irmão, mas eu preciso ser duro. Não se engane. Nas nossas igrejas sempre haverá o joio e o trigo. E nós precisamos de avivamento para que os filhos de Deus sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo para exibirem uma vida, exibirem talvez não seja a melhor palavra, para exalarem nos seus corações uma vida santa e possam fazer frente a esse tipo de oposição. Alguém já disse que a inveja e o ciúme surgem entre pessoas do mesmo ofício, entre médicos e médicos, advogados e advogados, pregadores contra pregadores. Portanto, aqueles rabinos ficaram com inveja quando viram as multidões se ajuntarem para ouvir Paulo e Barnabé. Nós precisamos de graça de Deus, nós precisamos do derramamento do Espírito Santo para que nós sejamos um no Espírito, e em nós, em nosso meio, não haja nem mesmo um átomo de inveja. Então somente o amor, a cooperação. Nós precisamos de um avivamento, meus irmãos, porque a igreja vai sempre lidar com esse espírito. Porque nem todos que estão e fazem parte da igreja tem no seu coração o mesmo fogo, o mesmo desejo. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente não perca a alma nessa luta contra as hostes da maldade. Para que a gente não perca o nosso ser. Os maiores, como alguém já disse, os maiores opositores da igreja sempre foram os de dentro. Precisamos de um avivamento para não trazer humilhação à causa do Evangelho diante da oposição que nós enfrentaremos. Mas em segundo lugar, meu irmão, o segundo acontecimento que ocorre num derramamento do Espírito Santo é a pregação ousada do Evangelho. Versículo 46 e 47 dizem para a gente: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Nós imaginamos aqueles dois apóstolos pregando para essa multidão de pessoas e uma grande quantidade de situações envolvendo a mente e o coração daqueles homens estava ocorrendo. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles não sabiam o que haveria de ocorrer. Qual seria o impacto da palavra? E é justamente essa postura que nos chama a atenção. Aqueles homens estão falando de maneira corajosa, desimpedida, ousada do Evangelho. E falar corajosamente, falar desimpedidamente, causa impacto. O Evangelho tem sempre um efeito duplo sobre o povo que ouve. Os judeus rejeitam a palavra, rejeitam a mensagem, enquanto os gentios creem na palavra de Deus. Como diz um antigo ditado: o sol que amolece a cera endurece o barro. Impressiona o fato desses dois homens não se importarem com as circunstâncias nas quais eles têm que lidar,
Qual será o impacto da palavra? O que esse povo vai pensar? Por que tem tanta gente nessa cidade? Se a gente errar uma palavra agora, hein? Vão trucidar nós dois aqui. Aqueles homens não se importam com esse tipo de pensamento. Na verdade, meus irmãos, ousadia é justamente isso. Pregar o evangelho com ousadia é a ação do Espírito Santo que leva o cristão a falar de Jesus sem temer as consequências. Por que nós precisamos do evangelho? Para que o evangelho na nossa boca fale ou seja dito desimpedidamente. Ousadia, meu irmão, não é gritaria. Ousadia no Espírito Santo não é capacidade de intimidação. Ousadia no Espírito Santo não é esperteza. Ousadia no Espírito Santo é a palavra sendo colocada na sua boca pelo Espírito e ganhando ímpeto na sua vida. Nós precisamos do derramamento do Espírito Santo para que crentes nesta igreja falem da palavra do Senhor com ousadia, sem temer as consequências, sem temer os pensamentos, os julgamentos, para que preguem a palavra e tão somente a palavra. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos de um avivamento, porque nos avivamentos acontecem conversões verdadeiras e a difusão da palavra de Deus. Nós vamos agora para o versículo 48 e 49. O versículo 48 diz: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. É essa justamente a reação que existe no avivamento, meus irmãos. Avivamento é tempo marcado por pessoas que voltaram a ter prazer na palavra do Senhor, prazer na oração, prazer em buscar a face de Jesus Cristo. Os gentios se alegravam ouvindo isso, ouvindo que o evangelho era para eles, ouvindo que a palavra do Senhor era agora dirigida para as suas vidas, para a sua salvação. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. A gente vê aqui, meus irmãos, principalmente no versículo 49, essa capacidade de Lucas de fazer esse plano geral da situação e narrar de uma maneira que está tudo parecendo 5 minutos, mas não é o que está acontecendo. Se você vê aí no versículo 44, os gentios se alegravam, glorificavam a palavra do Senhor. Há o acréscimo de algumas pessoas, foram adicionados à igreja, todos os que foram destinados à vida eterna, e a palavra do Senhor se espalhou pela região. Então nós temos um considerável tempo passando nesses 2 versículos. Interessante é pensar o que o derramamento do Espírito Santo fez aqui nesse período. O que o Espírito Santo produziu aqui? Houve fé e testemunho, meus irmãos. Rejeição por parte dos judeus, porque a fé não é de todos, os judeus rejeitaram, pelo menos aqueles rejeitaram, mas houve fé e testemunho, porque fé e testemunho são reações constantes à atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre produz a atuação da palavra, e a palavra aplicada ao coração sempre faz o que apraz à vontade de Deus. A palavra de Deus jamais volta vazia. Há um acolhimento imediato no coração daqueles gentios, aquelas pessoas que eram julgadas pelos judeus e merecedoras da Bíblia. Vocês não merecem, o evangelho não é para vocês, vocês não conhecem os profetas, vocês jamais ouviram falar de Abraão, vocês não são da descendência de Jacó, vocês não receberam no Monte Sinai a lei dos 10 mandamentos. Quem são vocês? E a grande notícia do Evangelho de Jesus é que Jesus Cristo reservou o Evangelho, a mensagem da gloriosa graça de Deus, para todos aqueles que são considerados indignos do seu Evangelho. Eis que eu vim não para os sãos, mas para os doentes, disse o Senhor Jesus. Nós podemos imaginar que somente foi possível acontecer uma coisa dessas por causa da atuação do Espírito Santo. Conversões verdadeiras ocorrem em tempos de despertamento espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, do derramado do Espírito Santo nessa igreja, sobre nossas vidas, para que de fato ocorra um despertamento em nossas almas,
para que haja conversões verdadeiras no nosso meio. Para que a gente pare, meus irmãos, de imaginar que ser cristão é somente frequentar os cultos aqui dessa igreja. De imaginar que é possível viver uma vida satisfatória diante de Deus apenas com o conhecimento que a gente vai adquirindo durante os anos, ainda que você seja um grande frequentador da EBD. O Evangelho é muito mais do que isso, meu irmão. Nós precisamos de avivamento para que as pessoas, para que os filhos de Deus sejam sacudidos, sejam despertados para o que há na presença de Jesus. Conversões verdadeiras, expressões verdadeiras de santidade e de amor a Jesus Cristo. Eu sei que essas palavras, meus irmãos, podem soar até mesmo esse sermão, um tipo de sermão como esse, é totalmente desagradável para algumas pessoas. Porque você precisa estar habilitado pelo Espírito Santo para que isso faça sentido, para que isso tenha algum significado na sua alma. Só entende a doçura do mel da palavra de Deus quem recebeu um coração de carne na sua vida. Só entende a grandeza dessas palavras, só sente a necessidade do Espírito Santo quem é habitante da Jerusalém Celestial, quem hoje está morando no país do amor e pode desejar no seu coração ser, como disse o apóstolo Paulo, conhecer Jesus Cristo e a plenitude, ser cheio, para que seja cheio da plenitude de Deus. Só quem é filho de Deus tem uma ambição desse tipo. Nós precisamos de conversões verdadeiras, de crentes aqui neste lugar dando expressões verdadeiras de arrependimento e de vida santa. As evidências que a gente tem desse derramamento do Espírito Santo nesses versículos, meus irmãos, são a alegria e a glorificação da palavra do Senhor. A palavra é que era glorificada. A palavra do Senhor é que era a fonte de alegria. Me permita, meus irmãos, em alguns instantes, fazer um pequeno texto uma pequena parte de leitura aqui. É importantíssimo, julgo importante fazer isso aqui. Existe um comentarista bíblico que narra o que estaria acontecendo aqui nesses versículos 48 e 49. Ele diz o seguinte, preste atenção, acompanhe comigo, isso é da mais séria importância para o seu coração, não menospreze o significado desse texto, desse tema para a sua vida. Ele diz, os gentios glorificavam a palavra do Senhor, isto é, glorificavam a Cristo, tendo concebido poderosa veneração, adoração por sua pessoa, tendo expressado elevados pensamentos que tinham a seu respeito. Quanto mais o conheciam, tanto mais o admiravam. Oh, que luz, que poder e que tesouro o Evangelho traz consigo. Referem-se melhor à honra de que se reveste a palavra do Senhor, aqueles que falam por experiência própria, aqueles que foram pessoalmente cativados por seu poder e consolados por sua doçura. Só conhece, como já disse um dos santos de Deus na história da igreja, quando a gente recebe a visão do Cristo ressurreto na nossa alma, a gente passa a ver no universo cores que só é possível ver com Jesus Cristo no seu olhar. Me permita voltar de novo aqui para Jonathan Edwards. Jonathan Edwards conta algumas das suas experiências de alguns irmãos. Ele conta o que um cristão pode sentir no seu coração quando o Espírito Santo o leva a ser mais uma vez despertado a buscar Jesus Cristo, como nunca antes na sua vida. Ele diz, houve casos anteriormente de pessoas a bradarem em transporte de júbilo divino nos Estados Unidos. Temos um caso, diz Jonathan Edwards, não de uma simples mulher ou criança, porém de um homem de sólido entendimento, que num elevado transporte de gozo espiritual se pôs a bradar em seu leito,
Suas palavras são: o Espírito de Deus, eu creio, deu testemunho junto com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, e encheu meu coração e a minha alma com tão completa segurança de que Cristo é meu, de tal maneira me transportou, que me fez bradar em minha cama em alta voz: Ele veio, Ele veio. Jonathan Edwards também conta, meus irmãos, sobre as suas próprias experiências com o Espírito Santo. Ele diz para nós: uma vez, quando cavalgava pelas matas pela minha saúde, em 1737, tendo apeado meu cavalo num lugar retirado, como tem sido meu costume comumente, para buscar contemplação divina e oração, tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, e a sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e o seu terno e gentil amparo. Esta graça que parecia tão calma e suave, parecia também grande acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia inefavelmente excelente, com uma excelência bastante grande para absorver todo pensamento e concepção. O que continuou, diz Jonathan Edwards, quando posso julgar, cerca de 1 hora. O que me manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas e chorando em voz alta. Senti uma ardência na alma, um anseio por ser o que não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado, jazer no pó e encher-me unicamente de Cristo, amá-lo com amor santo e puro, confiar nele, viver dele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e tornado puro, com uma pureza divina e celestial. Várias outras vezes tive visões da mesma natureza, as quais tiveram os mesmos efeitos. Eu não sei, meus irmãos, se existe algo mais ambicionável do que uma coisa como essa, do que uma experiência como essa, de conhecer a plenitude de Deus, de ser cheio do Espírito Santo. E o que eu poderia falar, meu irmão, minha irmã, de outros homens de Deus, como Bernardo de Claraval, que uma vez falou: Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de dulçor. Ou John Flavel, que tendo um estado de desfalecimento tão profundo na presença de Jesus, chegou a dizer: contemplei a face amável da morte. Chegou num estado tão próximo da glória de Deus, que a morte já lhe parecia não uma inimiga, não um rio intransponível, mas um lago que ele poderia facilmente transportar ou ultrapassar com um mero passo, para estar para sempre com o Senhor Jesus. Ou que falar de Charles Wesley, irmão do grande avivalista John Wesley, grande compositor de hinos na história da igreja, de cujo um dos hinos que compôs diz: Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio. Ó Cristo, és tudo que eu desejo, bem mais que tudo encontro em ti. Pergunto para você, meu irmão, alguma vez na sua vida você já teve alguma experiência semelhante ao que a gente acabou de ver aqui, meu irmão? Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra de Jesus. Avivamento é a palavra de Deus, e é isso que se conta nas experiências, nas histórias dos avivamentos. É a palavra de Deus se tornar sua, é você ler o versículo e ele saltar de repente para o seu coração, e você ser encharcado, inundado pela glória de Deus. E você não ter outra ambição na vida do que querer Jesus, Jesus, Jesus. Precisamos de avivamento para ter prazer em Jesus e na sua palavra.
O efeito da pregação dos apóstolos, meus queridos, foi fenomenal. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, porque em um avivamento não é apenas um pregador, não é apenas o pastor da igreja, não é apenas o conselho de líderes, é a igreja inteira, são todos os crentes, é a igreja inteira incendiada pelo Espírito Santo, levando a palavra de Deus por onde vão. Esse é o verdadeiro significado do avivamento, meus irmãos, é querê-lo para a igreja toda, para que cada irmão experimente dessa glória, dessa vida gloriosa e santa em Jesus Cristo. Os cristãos cheios de entusiasmo proclamam a mensagem do Evangelho a qualquer que deseja ouvi-la. Precisamos deste avivamento, meus irmãos, para difundir a todas as pessoas o que Jesus está fazendo em nós. Em quarto lugar, meu irmão, nós precisamos de avivamento, porque no avivamento acontece perseguição ostensiva dos religiosos. Nos versículos 50 e 51, meu irmão, nós estamos já nos dirigindo ao fim do texto. Nós temos o que sempre acontece na história da igreja. A história da igreja é feita de altos e baixos. Nós não podemos ter essa visão romântica da vida cristã, de que tudo vai eternamente, ad eternum, dando certo, e você jamais, quando vem para Cristo, vai sofrer nada na sua alma. Não é isso que acontece. Toda vez que a gente prega, que a gente busca o Espírito Santo, nós podemos esperar perseguição. Nós podemos esperar oposição. É o que acontece aqui nos 50, meu irmão, versículo 50. Os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Eles fizeram isso, meus irmãos, mexendo com as autoridades do lugar para expulsar aqueles homens. Perseguição é o resultado inevitável da pregação do Evangelho, da verdadeira pregação do Evangelho, meus irmãos. As pessoas não ficam paradas, os judeus não se mantiveram quietos, eles não apenas escutaram o que foi dito da boca dos apóstolos, eles primeiro discutiram, blasfemaram contra os discípulos e depois tomaram medidas judiciais e os expulsaram da cidade. Portanto, meu irmão, se a gente nessa noite entender pelo Espírito Santo da essencial necessidade de buscarmos o avivamento, nós precisamos nos preparar para a perseguição. Nós precisamos individualmente nos preparar para a luta espiritual. O cristão, meu irmão, é aquele que não dorme de pijama, é aquele que dorme com a sua armadura. Ele jamais retira a sua armadura. Ele está sempre equipado com o capacete da salvação, a couraça do Espírito, a palavra de Deus que é a espada da verdade, a preparação do Evangelho, calçado com ela, ajustado com o cinto da verdade. O cristão é aquele que está preparado todo o tempo, porque ele sabe que esse mundo não é brincadeira. Que a gente está aqui olhando para um universo aparentemente material, mas que existe e é rodeado de luta espiritual. E eu tenho certeza, meus irmãos, quem me conhece sabe disso. Eu não sou de espiritualizar as coisas. Eu trato as coisas com muita seriedade. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que os ataques que nós temos sofrido, os ataques que essa igreja tem sofrido ultimamente, com certeza têm natureza espiritual. Da área patrimonial a relacionamentos. E isso é bom. Isso é sinal de que a igreja está sendo movida pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos continuar, meus irmãos. Nós precisamos clamar por um derramamento do Espírito Santo. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, esse é um movimento que homem nenhum pode produzir. É o Espírito que vem. E nós somos apenas os agentes dessa atuação. Mas avivamento, meu irmão, você quer avivamento na sua vida? Você quer avivamento nessa igreja, meu irmão? Amém? Você quer amém? Então separe tempo para ser santo.
Você precisa separar tempo na sua semana para buscar a Bíblia, para orar, para buscar a Deus em oração, para estudar a palavra de Deus. Não existe avivamento sem glorificação da palavra. Após o sucesso daqueles homens, no início, os cristãos, como normalmente acontece na história da igreja, costumam enfrentar um alto grau de severidade das perseguições. Alguns vão notar aqui que a expulsão dos discípulos não foi uma expulsão amigável. A expulsão provavelmente foi violenta, como sempre ocorreu em Atos dos Apóstolos. E é confirmado depois por Paulo, quando ele fala ao seu filho Timóteo, na segunda carta de Timóteo: você bem sabe, Timóteo, quanto eu sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Nós precisamos nos preparar para a perseguição, meus irmãos, não para revidar a perseguição, mas fazer o que o avivamento faz. Porque quando o avivamento acontece, nós não desanimamos diante da perseguição que enfrentamos. Aqueles homens não desaminaram, eles continuaram em frente, foram para Icônio e tão somente bateram o pó dos sapatos em sinal de reprovação e retirada da responsabilidade de suas vidas. E nós chegamos, meus irmãos, aqui naquilo que acontece, que eu considero o ponto alto dessa passagem aqui, que é o mel escorrendo da rocha. Em quinto lugar e último, meus irmãos, nós precisamos de avivamento, porque num avivamento acontece a alegria transbordante no Espírito Santo. Versículo 52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Sabe por que aleluia, meu irmão? Você percebeu qual é a situação motivadora da alegria? Você percebeu o que aconteceu para que os discípulos ficassem felizes? Eles acabaram de perder Paulo e Barnabé, que foram expulsos. Eles estão passando por perseguição, mas é justamente da vontade do Espírito Santo fazer a igreja perceber a alegria que não é desse mundo, na hora da tristeza, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da provação. Só o Espírito Santo faz isso, meu irmão, dá a alegria que independe de circunstâncias. Você só vai encontrar essa alegria divina do céu quando você render a sua alma ao Senhor Jesus Cristo e fechar os olhos completamente para o que está à sua frente. Ignorar as situações. Quando mais doer, mais você glorifica. Quanto mais fechar, mais você vai adiante. Quanto mais difícil, mais você busca a Deus em oração. E aí então o crente sai rejubilante da prova, porque Deus em Cristo Jesus oferece socorro à igreja, dando a alegria que não é deste mundo. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria com a qual o Espírito Santo enche não depende de circunstâncias. Paulo está pregando aqui numa região que é chamada região da Galácia. Alguns tempos depois, o mesmo apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, que o fruto do Espírito Santo é alegria. Em tempos de derramamento do Espírito Santo, os cristãos provam essa alegria que não é desse mundo. Os discípulos foram cheios de alegria do Espírito Santo, que não apenas os elevou acima da vergonha e do medo, como professos discípulos do Senhor Jesus, mas encheu os corações de emoções santas e elevadas. E é por isso que nós precisamos de avivamento, para experimentarmos a alegria indizível e cheia de glória. O que tem acontecido, meus irmãos, nas igrejas por aí afora? Nós temos visto coisas completamente estranhas chamadas de avivamento. Porque, infelizmente, a igreja brasileira tem caminhado em 3 caminhos diferentes. Ou ela é extremamente mística, buscando experiência, buscando emoções, e cai nessa emoção vazia. Ou ela é firmemente centrada na doutrina,
completamente capacitada nos tratados teológicos e cai no legalismo, ou ela está voltando o seu braço agora para as ações sociais e vira uma ONG, cai no assistencialismo. O Evangelho, meus irmãos, é cabal, é global. O Evangelho, está me fugindo da palavra agora, para completude. É isso tudo ao mesmo tempo, meus irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus vem em nossas vidas, nós temos emoções santas, porque não é pecado glorificar o nome de Deus. Nós temos uma consciência cada vez mais nutrida com as grandezas de Deus. A Bíblia tem importância, é claro, no avivamento. É a Bíblia que me informa quem é Jesus Cristo. Como é que eu posso deixar a Bíblia de lado? Se eu estou buscando o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus. E nós voltamos o nosso coração para atender a comunidade que está no nosso redor. Isso é avivamento. É igreja santa nas afeições, santa na doutrina, santa na atuação no reino de Deus, na compaixão e graça. Termino com uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz uma frase, na verdade ele fala sobre a experiência de John Wesley, que foi também um grande avivalista, mas que em determinado momento da sua vida, depois de um longo período já servindo a Cristo, ele descobriu uma experiência que ressignificou o seu ministério. Já era missionário enviado aos índios na América, já era pastor, já era pregador do Evangelho, mas teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo que abalou para sempre aquele homem. E ele terminou a vida pregando mais de 10.000 sermões. Um homem que foi usado para movimentar a Inglaterra num avivamento. John Wesley. Sobre ele, no livro As Insondáveis Riquezas de Cristo, Martin Lloyd Jones diz o seguinte: por isso garanto que não existe nada mais prático do que esta experiência. O homem verdadeiramente prático não é o que está sempre alvoroçado, ocupado, agitado, sempre correndo para lá e para cá, mas sim o que está sendo usado por Deus, o Espírito Santo. Ah, se a igreja fosse levada a compreender isso. Este é o avivamento de que a igreja necessita. Somente quando ela for avivada pelo Espírito é que se tornará poderosa. Enquanto continuarmos confiando em nossas habilidades e atividades, não serviremos para nada. A igreja precisa desta plenitude de Deus. A única maneira pela qual ela poderá ser levada à verdadeira atividade prática. Diz Martin Lloyd Jones. Eu queria que você pensasse seriamente no que nós vimos nessa noite. Nesse texto, nas coisas que falamos. Já ocorreu alguma vez na sua vida, meu irmão, que você aqui nesse culto sentiu tanto a presença de Deus, que na sua concepção seria, ao sair por aquela porta, seria um sacrilégio, seria profanar o Santo Espírito, o Santo dos Santos, no qual você percebeu, falar de qualquer outra coisa, de tamanha glória de Deus que você percebeu nesse lugar? Você já teve algum tipo de experiência nesse culto que o levou a sair achando falar de política, de futebol, de novela, qualquer outra coisa, uma coisa de totalmente sem significado diante daquilo que você ouviu e percebeu? Precisamos de um avivamento. Precisamos do Espírito Santo de Deus.